Exército, eu estou representando a PIS, o Movimento Internacional Sem Teto. Eu sou uma pessoa formada, estudei toda a minha vida em escolas públicas, que viraram primeiro formado que foi Direito feito pela na Islândia, que foi feito sou formado por História na Unirio e tenho mestrado em Literatura Portuguesa e Africana pelo FRJ. Eu sou uma pessoa que conheceu o Getúlio Vargas pelo PDT, pelas mãos de Brizola. Na campanha de 82, eu participei ativamente daquela campanha, me identifiquei e sou um comunista que começou sua formação aos 19 anos de idade. Conheço os clássicos, com certa profundidade, inclusive. E, em função disso, adquiri a compreensão que Vargas, sem dúvida alguma, é uma das maiores lideranças que esse país já teve na construção de sua nacionalidade, na construção de um Estado moderno que conseguiu, de alguma forma, administrar os potenciais das riquezas nacionais, não só minerais, mas da população brasileira, na direção da sua soberania, que é o ponto fundamental que explica não só a sua trajetória, mas também a sua própria morte. Getúlio Vargas foi o maior presidente que esse país já teve. Ele tem 4 fases, não 3. A de antes da Revolução de 30, da de 30 até 37, de 37 até 45 e a de 50 até 54. A mais atacada é exatamente aquela aonde ele produziu os maiores dividendos políticos para o povo brasileiro, que é o período do Estado Novo, que é o mais atacado, é a ditadura varguista, é o que se coloca. Mas se a gente olhar a história, nós vamos compreender por que surgiu o Estado Novo. Há uma revolução em 30, em 32 os paulistas se levantam em armas. Em 35 são os comunistas que cometem um grande equívoco histórico, que vai valer um peso muito grande, pelo menos por umas 2, 3 décadas. Antes de 35. Em 36 e 37 são os integralistas, que tinham inclusive o maior partido daquela época, e possivelmente ganhariam as eleições de 38. Mas em 36 e 37 tentaram matar Vargas no Palácio do Catete. Tentaram derrubar, inclusive, a sede da polícia, que na época na Rua da Relação. E tentaram com armas, não foi com verbo nem com passeatas, com armas. E houve vários combates e morreram muito, foram presos muitas pessoas. Tentaram matar Vargas e ele, junto com a filha, de arma em punho, conseguiu deter aquilo que seria a tentativa de assassiná-lo dentro do Palácio do Catete. Em função dessa situação, dessa instabilidade política, foi necessário blindar o Estado. O Estado Novo é uma forma de blindar ele. Porque qual era o cenário internacional? O cenário internacional eram os fascistas em Portugal, com Salazar, eram os fascistas na Itália, com Mussolini, era o nazismo na Alemanha, em 33, com Hitler, e era o Franco da Espanha, em 36, 37, 38. Esse era o cenário que se colocava. Era um cenário de uma disputa internacional gigantesca, que nós, enquanto cachorro pequeno, diante de uma briga dos cachorros grandes, a nossa posição era uma posição de tomar muito cuidado e não tomar uma posição precipitada. O que o Vargas fez foi tirando o que cada um poderia lhe dar. E assim, a siderúrgica nacional foi uma barganha política com os americanos. Do mesmo jeito que a nacionalização das riquezas minerais, da onde surgiu a Vale do Rio Doce, a partir da estatização da Itabira Iron, que é uma mineradora anglo-americana, surgiu a Vale do Rio Doce. Do mesmo jeito que a estatização da Holloway, que pertencia a um milionário americano chamado Percival Fackenrath, surgiu a Rede Ferroviária Federal. E assim, tantas outras. Se a gente parar e analisar um pouquinho, por que a CLT é de 43? Por que a CLT não é de 39, ou de 35, ou de 42, 43? Por que é de 43, de 1º de maio de 43? Porque em 43, em fevereiro de 43, é a derrota do nazifascismo em Stalingrado. A partir daquela derrota, ficou claro para o mundo inteiro que o nazismo ia em direção à ladeira abaixo. A sua derrota começava a se consumar. Então, a partir daquele momento, Vargas olhou um pouco mais longe e percebeu: o mundo sofrerá uma grande
influência do socialismo. Daí a eleição trabalhista. Ela é produto direto da correlação de forças a nível internacional. E aquele que diz que é uma cópia da Carta de Lavoro da Itália desconhece as lutas dos trabalhadores no país, desconhece a luta que foi construída pelo movimento anarquista, pelos comunistas de 22, que conseguiram levantar uma série de bandeiras que foram todas encampadas pela CLT. A CLT é um patrimônio da classe operária, dos trabalhadores do Brasil. Dizer que é uma benesse de Vargas é um equívoco. Vargas reconheceu a luta e validou aquela luta, transformando numa legislação. Desde Evaristo de Moraes, que foi um dos grandes principiantes da luta pelos movimentos trabalhistas no Brasil. Um lavrador, uma pessoa de origem humilde, nascido numa favela. Evaristo de Moraes é do Morro da Providência. Foi um dos grandes advogados que não teve diploma, só veio se formar depois dos 40 anos pela gloriosa Nacional de Direito. Então, quem conhece a história das lutas sociais brasileiras sabe que a Carta, que a CLT, é um produto do movimento direto dos trabalhadores da classe operária do Brasil. O outro aspecto que se coloca muito claro é que Vargas é chamado de ditador. Nem a ditadura militar, ela simplesmente maquiou, retocou tudo aquilo que Vargas fez. A ditadura militar não teve coragem de atacar de forma frontal, decisiva e direta as grandes conquistas do movimento trabalhista e do nacionalismo. A ditadura militar foi tímida, não teve coragem, porque era um patrimônio gigantesco. Ela tocou, acabou com a estabilidade, criou fundo de garantia, ela acabou com os institutos de aposentadorias e pensões, que eram os APTECs, APIs e APCs, e criaram o INSS, que virou um anticorrupção posteriormente. O direito à moradia, posteriormente, se transformou no BNH, que também virou um anticorrupção. Somente a política neoliberal, iniciada por Fernando Henrique Cardoso, é que dá um golpe de morte, e ele mesmo assume isso. Aqui acaba a era Vargas. E é isso, é uma questão recente. É produto da contraofensiva do capitalismo. O que significa isso? De 17 tivemos uma revolução do proletariado na Rússia. Ela criou uma onda revolucionária no planeta inteiro. Em 48, a Revolução Chinesa, que significou o movimento de libertação nacional. E junto com isso, nós tivemos o apogeu dos anos 50, dos anos 60. E aí, esse é um dos produtos que fez o nosso movimento. Com a morte de Stalin e, posteriormente, a morte de Mao Tse-tung, começa a trilateral, que as três partes, capitalismo asiático, europeu e americano, se reúnem e traçam a estratégia que seria a destruição de todas as conquistas que a onda revolucionária de 17 abriu no mundo inteiro. Porque a Revolução Russa não foi uma revolução só para os proletariados, foi uma revolução, inclusive, para as burguesias oprimidas e dominadas nos países do terceiro mundo. E aí, no nosso caso, Getúlio Vargas. Não apenas no Brasil, mas assim foi na Argentina, foi no México, foi no Peru, foi na Colômbia, foram em vários países, até o aparecimento de Kuomintang na China e, posteriormente, ao Partido Comunista Chinês. Enfim, esse processo termina em 76, e aí veio a contraofensiva do capital, que é a política neoliberal. A política neoliberal nada mais é destruir por terra, tirando da esfera pública, da esfera pública estatal e levando para a esfera privada. Nesse momento, o nível de consciência popular começa a baixar, porque o público eleva a consciência política e o privado abaixa a consciência política. Diante do cenário que nós estamos assistindo, essa é uma das nossas características. Um baixo nível de formação política e um baixo nível de compreensão do momento histórico que nós estamos vivendo. Esse é o ponto. Então, Getúlio, o resgate de Getúlio e levantar essa bandeira e a reconstrução do PTB é uma palavra de ordem fundamental para quem conhece o mínimo da história desse país. Compreender esse papel é de fundamental importância para que a gente coloque Getúlio no seu real pedestal histórico que ele tem no nosso povo, no nosso país. Reconhecer isso é de fundamental importância para que a gente comece a perceber que isso é o início de uma pequena, grande caminhada, que vai requerer muito trabalho, muito esforço, e como o companheiro falou, que vai precisar de muitos voluntários. Eu não colocaria essa palavra
Eu colocaria pessoas comprometidas, conscientes com a causa e que necessariamente, para isso, tem que ser homens de grande estatura. Porque isso não se faz com homens pequenos, isso se faz com homens grandes, com grandes dimensões morais, políticas, culturais e trabalhistas. Tem que ser uma pessoa que se dedique, mas se dedique por suor, por sangue, ao seu propósito, porque é desses homens que precisamos. Porque caso contrário, o contrário disso é o que nós mais temos hoje na nossa política. Homens covardes, vis, sem vigor, sem firmeza, é o que nós temos assistido. Precisamos de grandes homens, de grandes estaturas, para se fazer isso. Muito, não é um só. Meu nobre, eu concordo plenamente contigo, mas acredito que alguns arrastam atrás de si milhões. E nós precisamos desses alguns que no início do processo, existe uma lei da física que diz que para você tirar um objeto do estado de repouso, o impulso inicial é que demanda maior força. Para isso precisamos desse impulso inicial desses grandes homens. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, camarada Ernesto. Agora o próximo camarada aqui é o Gilberto do PTB.